vamos abrir aí em Gênesis. Abram aí no versículo 5 do capítulo 2. Gênesis 2:5. Hoje nós vamos estudar alguma coisa relacionada aí à função da humanidade. Então, nós vamos tentar responder a pergunta: por que Deus criou o homem? Qual é, não só essa, mas assim, qual é a função do homem? Porque Deus cria o homem com objetivos. E nós vamos ver os motivos, os objetivos, a função do homem que Deus deu para o homem depois de criá-lo. Nós não fomos criados à toa, para ficar nesse mundo à toa, né? Então nós temos objetivos. Deus nos criou com claros objetivos e claras ordens. Nós vamos estudar isso hoje. Então, Gênesis 2:5 vai dizer assim: não havia ainda nenhuma planta no campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Então, antes de ir para esse argumento baseado nesse versículo, eu quero dizer uma informação introdutória aqui. Irmãos, muito é falado no meio evangélico brasileiro que Deus, quando criou o homem, Ele fez porque estava se sentindo só. E eu quero acabar com essa noção de uma vez por todas. Deus não fez o homem, escutem bem, Deus não fez o homem porque precisava de nós. Não fez. Deus não criou vocês, meus irmãos, e a mim. No caso ali, no texto voltando em Gênesis, Adão e Eva, Ele não criou esse casal, o primeiro casal, porque ele estava se sentindo sozinho, solitário. Não foi esse motivo que levou Deus a criar todas as coisas, inclusive o homem. Uma coisa que a gente tem que saber, nós temos que saber, ter noção, na parte teológica profunda sobre a teologia sobre Deus, é que Deus, irmãos, Ele é uma coisa que nós chamamos de autossuficiente. Deus é autossuficiente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Ele não precisa de nada e nem de ninguém para ser o que é. Ele não precisa de nada, nem de coisa alguma, para fazer o que Ele precisa fazer. Ele é autossuficiente. Ele é suficiente em si mesmo. Deus, irmãos, é completo em si mesmo. Ele não precisava da criação, Ele não precisava criar a humanidade, nem as coisas da natureza, nada do que Ele fez. E a pergunta que eu estou ouvindo vocês perguntarem aí na mente de vocês, bem de longe assim: então por que Ele fez, pastor? O que fez? Uma vez olhou para o lado, eu adivinhei, eu olhei a sua mente. Por que Deus criou então, se Ele não precisava? Resposta: pela sua graça. Pela sua graça. Ele fez porque quis. Ele quis fazer pela sua vontade, pela sua graça. Essa é a melhor resposta que nós temos. Ele não fez a humanidade, representada ali no casal Adão e Eva, porque estava se sentindo sozinho. Coitado de Deus, não tem ninguém para conversar hoje. Coitado de Deus, vai dormir sozinho. É que nem o Theo, né? Fala: papai, quer dormir com papai? Quer dormir papai? Ele fala. Está se sentindo sozinho, ele quer alguém com ele. Deus precisava, Francisco, Deus precisava desabafar, Francisco, conversar com alguém. É por isso que Ele fez a humanidade. Irmãos, esse argumento não existe. Não existe. Deus fez o homem porque quis, pela sua graça e pelo seu amor. Deus decretou a existência do homem, de tudo que viria a existir, pela sua vontade. É por isso. Deus é autossuficiente, Ele não depende de ninguém, Ele é completo em si mesmo,
e ele é autossuficiente no seu relacionamento trinitário. Ih, pastor, complicou. O que eu quero dizer com isso? Que ele se completa entre as 3 pessoas da Trindade. Ele não precisa de ninguém fora desse relacionamento trinitário, da Trindade ou triunidade, né? Deus é completo em si. Pastor, então Deus não precisava ter criado os homens? Não. A natureza? Não. Os bichos? Menos. Por que Ele fez? Pela sua graça, pelo seu amor, e tem uma razão que eu não falei ainda, para revelar, para demonstrar a sua glória. Deus fez todas as coisas para a sua glória. Para a sua glória. Bom, então esqueçam esse argumento, que Deus estava se sentindo sozinho, por isso que Deus falou, andava com Adão no jardim conversando, né? Por onde vais? Tá? Irmãos, se vocês virem alguma pregação no YouTube, algum vídeo lá no Instagram, alguém dizendo isso, alguém pregando, com aquela musiquinha de fundo, aquela luzinha baixa, e as pessoas falando com vontade de chorar, você já viu o pregador assim? Oh, meus irmãos, Deus e tal, é todo mundo assim, parece estar sentindo dor, né? Irmãos, pule, passe direto, aquilo é bobagem, tá bom? Aquela informação é sentimental demais, é sentimentalista, é antropocêntrica, né? Nós temos valor, olha, Deus nos criou porque Ele se sentia só. Oh, que bonito, né? Aí todo mundo aplaude, aplauda Jesus, aí todo mundo aplaude. Irmãos, isso não existe, tá bom? Na Bíblia, Deus é autossuficiente dentro do seu relacionamento trinitário. Bom, e notem, no verso 5 que nós lemos, aí vamos para o versículo 5 então, dada essa introdução, que eu quero evitar que os irmãos caiam nessas coisas fúteis que o pessoal prega por aí, coisas vazias. Olha aí o versículo 5 que nós lemos, né? Então o texto fala assim: não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o campo. Então nós vemos aqui, irmãos, a primeira função para o qual o homem foi criado. Observe aí, o versículo diz para nós que Deus cria o homem com a função, ou ele seria criado com a função de lavrar o campo. E observem que aqui nasce o trabalho. Deus cria o homem com essa função, com esse objetivo. Alguns pensam, talvez alguns de vocês pensam assim também, que o trabalho é fruto da queda. Ah, pastor, trabalhar é ruim, né? Às vezes é ruim, né? Às vezes é cansativo, né? Ah, pastor, é porque o trabalho surgiu depois da queda, né? É uma punição para o homem trabalhar, porque Adão não tinha que trabalhar, né? Tinha tudo, ele esticava a mão, pegava uma banana, né? Esticava a outra, pegava uma maçã, ele sentava, tinha um monte de melancia ao redor dele. Adão não precisava trabalhar, era vida boa. Aí Adão pecou, aí a gente foi para o buraco com ele. Aí Deus mandou a humanidade trabalhar. Veja que isso não é verdade, né? O trabalho aqui é instituído por Deus antes da queda. Gênesis capítulo 3 é a queda. Então o trabalho é algo que surge antes da queda, anterior à queda. E outra coisa, Deus cria o homem com o objetivo que ele trabalhe, para lavrar o campo. Adão seria aí um plantador, né? Um agricultor. A gente vai ver mais na frente qual é a diferença desse trabalho que Adão ia realizar antes da queda para o trabalho que ele realizará depois da queda. A gente vai ver com mais detalhes. Mas só a título de início aqui, antes da queda o homem ia trabalhar. Só que depois da queda vieram as punições pelo pecado de Adão.
Uma das punições era que a erva do campo nasceria mato, né? Ervas daninhas no meio da plantação, espinhos. O homem sentiria cansaço, do suor do teu trabalho comerás, né? Então agora o homem iria cansar, a plantação seria danificada por ervas, por pragas. Isso é consequência do pecado. Pastor, e antes como era? Se Adão não tivesse pecado, não tinha nada disso. Você ia trabalhar sem se cansar, você ia arar o solo e não iam surgir ervas daninhas, as frutas iam ser perfeitas, sem nenhum fungo, sem nenhuma nada que agredisse a plantação. Então, esse aí foi um dos objetivos, né? Que Deus criou o homem. Deixa eu só, irmãos, voltar para o meu texto aqui que saiu andando. Achei. Bom, então, outra função. Então, a primeira função, para deixar bem claro para vocês, qual foi a primeira função para a qual o homem foi criado, que Deus criou o homem? Resposta: trabalhar. A lavoura, né? Em outras palavras, mas o trabalho. Deus criou o homem para trabalhar, para exercer trabalho, domínio sobre a criação. Isso envolve trabalho, organização. Deus fez isso. Tudo certo até aqui? Vamos avançar? Então, qual o próximo ponto? Deus cria o homem para ser governante. E eu quero que vocês abram, por favor, aí no versículo 26 do capítulo 1. Voltem lá para o capítulo 1. Verso 26. Voltem algumas páginas aí. Então vamos ler. Capítulo 1, verso 26. Também disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Notem, irmãos, o verso 28 aí. E Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar. E ele repete, né? Então, o que fica bem claro para nós aqui nesses versículos? Para que Deus fez o homem? Qual a função para a qual Deus fez o homem? Qual o objetivo? Resposta: para dominar sobre a criação, para sujeitar a terra. Sujeitar a terra. Então Deus fez o homem com o objetivo de que ele dominasse a criação, sujeitasse todas as coisas à sua organização, à sua autoridade. Então, e também cultivar e guardar o jardim, né? Aqui, de certo modo, eles tinham que guardar o jardim, da ideia de protegê-lo, né? Cuidar. Aqui está implícito, irmãos, a ideia do homem ser um bom mordomo. Está implícita essa ideia aqui. Nós devemos ser bons mordomos do que Deus nos dá. Irmãos, isso é novo, pastor? Isso veio só na era da igreja, na dispensação da igreja? Não. Deus criou, na criação de Deus, Ele embutiu essa função, Ele deu essa função para o homem. Olha, é seu dever dominar a criação, sujeitar a terra, é o seu papel, Adão. Eu estou cedendo esse papel para você, esse lugar para você. E alguns vão dizer que isso faz parte do compartilhar da imagem e semelhança de Deus. Porque quem é que governa sobre todas as coisas? Deus. E Deus, quando faz a criação do mundo, as plantas, os animais, todas as coisas, o que Ele faz? Ele pega o homem, né, o auge da sua criação, e fala assim: homem, a você eu vou dar a função de dominar. O que seria a minha função, eu estou dando para você.
E você vai dominar o quê? Sujeitar o quê? Todas as coisas que eu fiz, toda a criação, os animais. Essa é a sua função. E acima de você e de todas as coisas estou eu. Eu vou governar acima de tudo e de todos. Eu sou soberano. E você, homem, governará, sujeitará a terra e as coisas que eu criei. Então, alguns teólogos vão dizer que isso faz parte do compartilhar de Deus da sua imagem. Então, nesse processo de Deus permitir com que o homem governasse, sujeitasse a terra e a criação, ele compartilhou a sua imagem e semelhança. O homem agora, no momento da criação em que Deus deu essa função para ele tomou para si a função de governar. Então agora ele também é imagem de Deus, porque quem governa tudo pelo seu poder de modo soberano é Deus. E agora o homem, Deus deu essa função, esse presente, né? Essa função de governar, a semelhança do próprio Deus, a semelhança da imagem do próprio Deus. Então, eu não estou querendo dizer aqui que o homem seria um pequeno Deus, que o homem seria um Deus miniatura, não é isso. Mas a função Deus deu, parecida com a própria função que o próprio Deus tem de governar todas as coisas. Deus deu para Adão e Eva, para que eles governassem sobre a criação de Deus, sobre as coisas que foram criadas. Bom, então Adão e Eva seriam representantes de Deus na terra. Adão e Eva eram os representantes de Deus na terra. Eles governariam sobre essas coisas, tá bom? Era a função deles. Outra função pelo qual Deus criou a humanidade. Pastor, qual é o outro objetivo que Deus criou a humanidade? Por favor, me diga. Veja aí no versículo 28 que nós lemos agora. E Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos. Pois é, está aí uma outra função que o homem tem na criação. Deus criou o homem com esse objetivo. O primeiro deles, quem lembra? Trabalhar, arar a terra, né? Segundo objetivo, dominar, que é governar, né? Sobre a criação, sobre a terra, sobre os animais, sobre todas as coisas. Terceiro objetivo, crescer, multiplicar. Então é uma ordem de Deus: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Enchei a terra. Irmãos, e aqui eu tenho uma observação. Diferente dos anjos, nós fomos criados de forma diferente deles. Os anjos, quando Deus criou os anjos, Ele criou em número definido. Ele criou todos de uma vez. Quando Deus cria os animais, Deus faz só um animal? Não, Ele faz todos de uma vez. Aves do céu, Ele cria toda espécie de ave. Animais aquáticos, Ele cria todos os animais aquáticos de uma vez. Terrestres, todos selvagens. Domésticos, todos domésticos. Faz tudo de uma vez. Os anjos, criou todos de uma vez. Então os anjos existem hoje no céu, e os que também desceram, né? Eles foram criados com um número X, e eles não podem se multiplicar, eles não podem mais crescer, eles não dão origem a outros. Os animais sim, Deus criou com um número completo, e eles também se reproduzem, né? Mas nós, a humanidade, Deus criou dois: Adão e Eva. E qual foi a ordem de Deus para eles? Olha, Adão e Eva, é o seu dever, é o seu papel, crescer e multiplicar. Enchei a terra, sede fecundos, produzam filhos, encham a terra que eu criei, se multipliquem, tenham filhos. Irmãos, uma observação: não é à toa que hoje a nossa cultura no mundo inteiro, né, cultura moderna, ocidental, diz para as famílias que ter filho não é importante.
Cuide da sua carreira primeiro. Vai ganhar muito dinheiro, suba umas 3, 4 posições. E aqui eu quero fazer uma observação. Eu não estou dizendo que cuidar da carreira é errado. Eu não estou dizendo que estudar, trabalhar é errado. Você pode fazer isso. Tanto homem quanto mulher, você pode fazer, deve fazer. Isso é bom. O trabalho é bom. Deus deu o trabalho, né? A gente acabou de ler que é a função. Ele deu essa função antes da queda. Então nós devemos trabalhar com o suor do nosso rosto, obter o nosso sustento. Isso é bíblico, isso é divino. Deus fez assim e nós devemos ser assim. Porém, o que eu estou falando aqui é que hoje impera uma visão que retrocede, que vai de encontro, vai ao contrário do que Deus diz aqui. Deus disse para Adão e Eva: cresçam, se multipliquem. Hoje o que as pessoas dizem no mundo? Não, Deus me livre de ter filho. Faz até o sinal da cruz, né? Ave Maria, Deus me livre. Não, filho só depois dos 40. E se tiver, eu mesmo não quero. Filho é bonitinho na casa dos outros, né? Filho de outro, eu gosto. Que eu brinco, dou um beijinho, né? Faço a criancinha rir e devolvo para a mãe. Assim eu gosto. Mas notem, irmãos, que essa cultura moderna, ela vai de encontro ao que nós encontramos na Bíblia, em Gênesis. Aí você vai perguntar, eu já estou lendo na mente de vocês: pastor, mas e as mulheres que não podem ter filhos? O texto não fala disso. Aqui é uma ordem geral. Existem casos e casos. Existem pessoas que não podem ter filhos, tem problemas de saúde. Existem homens que não podem ter filhos, tem problemas de saúde. Existem pessoas que têm condições de vida muito ruins para ter filho. E aí talvez seja sábio mesmo pensar: puxa, talvez não seja a hora adequada para ter um filho. Isso é sabedoria, não tem problema. Mas notem que a modernidade, ou a pós-modernidade, né? O nosso século, o que diz? Olhem aí a geração de filhos por país, né? O crescimento numérico dos países de filhos, a taxa de natalidade vem decaindo. Por quê? Porque as pessoas, cada vez mais no mundo inteiro, elas só pensam em trabalho, em relacionamento com várias outras pessoas, vivem uma vida dissoluta, não se apegam a ninguém, não casam mais, não se dão em casamento. Elas se preocupam com dinheiro acima de todas as coisas, com posição social e posição financeira. E o pensamento de ter família, construir famílias e ter filhos, ficam em último lugar. E às vezes nem tem lugar na lista. A pessoa às vezes nem quer isso para ela. Porque ter filhos hoje, irmãos, para muitos é um estorvo, é um peso, é um desgaste. Quando nós vemos na Bíblia que filhos são bênçãos, são bênçãos. Como eu falei, você está aqui hoje, talvez um casal, ou você está me assistindo, pense assim: mas eu não posso ter filhos, a minha condição até financeira não está legal, não me permite ter filhos ainda, eu quero melhorar um pouco. Não estou falando desses casos. Lute por uma condição financeira melhor, para que você possa um dia constituir uma família e ter filhos. Nós devemos trabalhar para obter o nosso sustento, constituir famílias e ter filhos. Pastor, mas eu não posso. Não, tudo bem, se tem algum problema de saúde, não tem problema. Busque um tratamento se quiser, busque alguma coisa. Pastor, esse problema que eu tenho não tem cura, eu não posso ter. Tudo bem, meus irmãos, infelizmente algumas pessoas não vão ter mesmo, não tem problema. Mas o que eu estou falando aqui é contra uma ideia geral, percebem? É uma ideia do mundo geral, que filhos é um atraso, filho é um peso. E isso nós não devemos ter. Essa concepção mundana, nós não devemos compartilhar dela. Tá bom? Nós não devemos. Irmãos, eu quero que vocês abram, por favor, suas Bíblias em Apocalipse, lá no último livro da Bíblia, capítulo 4, versículo 11. Saiam do primeiro livro e vamos lá para o último, né? Vamos lá para o último.
É uma decisão de cada um, né? Ter filhos ou não, de cada casal. Cada um sabe onde o calo aperta, né? Mas eu fico muito triste em ver jovens, às vezes saudáveis, casados há, sei lá, 10 anos, 15 anos, e ninguém tem problema de saúde, eles vivem uma vida financeira boa, eu já vi isso. E aí alguém pergunta, né? E os meninos, vêm quando, né? A vovó às vezes pergunta, cara, quando é que vai dar um netinho para vovó? Eles falam, não, a gente não quer filhos. Filhos vão nos atrapalhar. Não, mas vocês ganham bem, vocês não têm problema de saúde, vocês são saudáveis. Não, nós não queremos. Eu já fiz até cirurgia para não ter. Irmãos, eu fico triste, né? Entristece. Porque você vê que essa pessoa, ela não entendeu nada a respeito da criação, às vezes não entendeu completamente o Evangelho, a palavra de Deus, ela não sabe o valor que tem uma vida, às vezes, de forma completa, né? Agora, como eu falei, tem vários motivos que levam casais a não ter filhos. Às vezes são problemas psicológicos, a pessoa não se vê capacitada para isso, aí tudo bem, aí busque melhorar, né, acompanhamento com o pastor, às vezes com outros profissionais para melhorar essa questão. Se há uma doença, busque um tratamento, né? Mas não vá na onda do mundo dizendo assim, olha, eu não quero porque eu não quero porque é um peso, porque ter filhos é um atraso de vida. Não seja assim, tá bom? Nós não temos base bíblica para pensar assim, tá bom? Não temos. Então, Apocalipse 4:11 diz assim o texto, né? Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Irmãos, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória. Toda a glória seja dada a Deus. Porque Deus nos criou. Qual o propósito do homem? Melhor, vou perguntar uma pergunta mais profunda. Porque Deus te criou. Porque você, irmão George, existe. Porque você, irmã Désia, foi criada por Deus. Porque vocês, meus irmãos, e irmã Clecivânia, porque você foi criada? Porque qual é o seu propósito de vida? Qual o propósito que Deus tinha em mente quando criou cada um de nós? O que Deus queria? Resposta: Deus criou você com o propósito de glorificá-lo, para o louvor da glória dele. Deus criou o homem para o louvor da sua glória, porque ele é digno de receber toda a glória, honra e poder e louvor. O R.C. Sproul, que é um teólogo muito famoso, ele já falecido, né? Ele disse uma frase assim: você, como uma pessoa feita à imagem de Deus, foi feita por aquele que é sagrado. Você foi feito por aquele que é santo. Você foi feito para refletir a glória dele. Nós fomos feitos por alguém que é sagrado. Irmãos, nós fomos feitos por alguém que é santo, santo, santo. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, para refletirmos a glória dele. Essa é a função última. No caso aqui, talvez a primeira, né? Em ordem de importância, para o qual Deus nos criou. Pastor, muito bonito o que você falou. Parece bíblico, né? Muito legal. O que isso faz diferença na minha vida? O que isso muda na vida de uma pessoa aí fora? O que adianta saber que eu fui criado para a glória de Deus?
que nós viemos a existir, nós viemos a esse mundo pela glória e para a glória de Deus. O que muda isso? Irmãos, isso dá propósito na vida. Isso traz um propósito inigualável à vida do ser humano. Se eu sou fruto do acaso, se a minha vida, irmãos, se a minha vida é consequência do acaso, foi por sorte que nós estamos vivos, foi uma explosão há não sei quantos bilhões atrás, e a gente deu a sorte de evoluir e se tornar o que somos, nos tornar o que somos. Foi uma sorte do acaso, foi um jogar de dados. Os dados foram jogados pela natureza, pela evolução, pela mãe terra, e nós evoluímos, e a vida é uma questão de sorte. Bom, se a vida é fruto do acaso, se estar vivo hoje, irmãos, é uma coincidência. Por que você está vivo? Por que você está vivo? Por que você é vivo? Foi uma coincidência, minha mãe engravidou e eu nasci, foi o acaso, né? Se isso tudo é relativo, eu pergunto para vocês, irmãos, qual é o propósito de estarmos vivos? Se a vida é um acaso, se tudo é relativo, qual o propósito de estar vivo? Para que você existe? Se a sua vida é uma coincidência do acaso, da evolução. Eu existo para ser rico. Bom, que bom, né? Você existe para ser rico. Que belo significado para a sua vida. Que coisa, né? Eu existo para fazer boas obras. Tá bom, você vai fazer boas obras e todo mundo vai morrer e vai voltar para a terra e vai virar poeira cósmica, como eu acreditava antes. Você vai virar poeira estrelar, né? Você vai se desfazer, se tornar adubo para as plantas e vai sumir no universo. A sua presença vai deixar de existir. Muito legal. E para que serviu as suas boas obras então? O bem que você fez para o próximo serviu de quê? Qual o significado da vida, se tudo é por acaso? Por outro lado, se o meu propósito de vida é a glória de Deus, eu tenho razão de existir. Eu vivo para Deus. Tudo que eu faço é para a glória de Deus, é para honrar a Deus. A minha vida agora tem sentido, pastor. Eu vivo para dar honras ao nome de Deus. A minha vida é um culto a Deus. Agora tem sentido, tem significado. Irmãos, a falta de propósito e significado na vida é razão para um estilo de vida desgraçado, um estilo de vida desregrado, vazio. É razão para a qual pessoas tiram sua própria vida. As pessoas tiram sua vida porque elas não veem propósito na sua vida. A minha vida é vazia, sem significado, sem sentido. Eu não tenho valor nenhum. E aí quando você lê a Bíblia, você lê sobre a criação, a imagem e semelhança, a função do homem, que Deus os criou com objetivos claros, para a sua glória, para a sua honra. Aí você entende, minha vida não é mais vazia, eu tenho um propósito de existir. A glória de Deus é um propósito que vai além de mim, maior do que eu. É uma razão que transcende a minha existência e dá significado à minha vida. Porque eu não vou tirar a minha vida? Porque eu fui criado para a glória de Deus. Porque eu não tiro a vida do meu próximo? Não assassinarás, né? Não matarás. Porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, para a glória de Deus. Irmãos, isso dá significado à vida do homem. Isso traz sentido à nossa existência. Nós temos um Criador. Nós não somos fruto do acaso. Alguém nos criou.
Deus não joga dados. Deus não jogou o dado da vida e caiu aqui o número que é a criação. Agora eu vou ter que criar o homem. Foi sorte. Deus não joga com a sorte. Deus faz tudo para o seu propósito, com função estabelecida, e Ele assim nos criou, para o louvor da sua glória. Irmãos, vamos ficar por aqui. Está se sentindo triste? Está se sentindo vazio? Você acha que ninguém dá bola para você? Pastor, eu não tenho tantos amigos assim. A minha família não se importa comigo. Eu estou sozinho, morando em outro país. Eu estou me sentindo só. Lembre desse texto, desses versículos. Você foi criado com um propósito. Você tem uma função nesse mundo. E não é só pagar conta, né? Minha função nesse mundo é pagar conta, né? Ave Maria, não canto. Eu vivo para pagar conta. Não, é mais do que isso. Né? É mais do que isso. Eu vivo para sofrer. Não, é mais do que isso. Eu vivo para ser sozinho. Ninguém me ama, ninguém me quer, né? A síndrome do patinho feio, né? Você foi criado para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então, toda vez que você está longe desse propósito de render glórias a Deus com a sua vida, aí você vai se sentir vazio mesmo. Você vai se sentir triste mesmo. Puxa, pastor, eu estou vivendo uma vida que eu não estou fazendo nada para dar glórias a Deus. Eu estou vivendo uma vida egoísta só para mim, né? Aí você vai ficar mal mesmo. A partir do momento que você entender isso, falar assim, não, a minha vida, toda ela é para Deus, é uma oferenda a Deus, é uma oferta a Deus, para a glória de Deus. Aí você vai passar a viver todos os dias de cada vez, fazendo tudo pensando na glória de Deus. Bom, aí tem o exemplo lá do sapateiro e do Lutero, né, que a gente já citou aqui. O irmão Remy até adicionou uma informação aquele dia e acho que gosta dessa história, né? O sapateiro chegou para o Lutero querendo ir para o ministério, falando assim: Lutero, eu quero servir melhor a Deus, eu quero dar a minha vida para Deus, eu quero um significado, né, uma razão para a minha vida, eu quero trabalhar na obra em tempo integral, eu quero ser um pastor, um obreiro. E aí, o que você me fala? Eu quero servir a Deus, dar glórias a Deus. Aí Lutero falou para ele: olha, faça o melhor sapato pelo menor preço, pelo preço mais justo, para a glória de Deus. Você não precisa ir para o seminário para entregar a sua vida a Deus e ser pastor. Se quiser isso, tudo bom, tem vaga lá, pode ir. É excelente obra almeja quem quer isso, Paulo vai dizer. Mas você pode dar a sua vida a Deus fazendo o que você faz, aonde você faz, entregar a sua vida para a glória de Deus. Deus, eu sei que o Senhor me criou para a tua glória, então eu tome posse disso, né? Fale assim: isso eu recebo, Deus, e então eu quero devolver para o Senhor, é para a tua glória. Eu entrego a minha vida, tudo que eu faço, o meu trabalho, os meus pensamentos, o meu dinheiro, a minha família, tudo para a tua glória, Deus. Eu te entrego agora, eu sou teu. E se entregue a Deus e cumpra, né, o seu objetivo pelo qual você foi criado, a glória de Deus. Vamos orar? Vamos orar. Meu Deus, obrigado porque o Senhor é bom. Nós te louvamos, Deus, pela salvação. Obrigado, Deus, pelo sustento. Deus, nós te pedimos que o Senhor, Deus, fale ao nosso coração, como falou hoje, por meio da tua palavra, e nos ajude, Deus, nos capacite a viver para a tua glória. Que nós, Deus, possamos realmente tomar posse dessas palavras e viver essas palavras, Deus. Que nós saibamos que nossa vida não é um vazio existencial. Nós somos muito mais do que um mero vazio, Deus. Nós temos significado porque o Senhor nos deu. Nós temos função porque o Senhor nos deu funções. Nós temos objetivos porque o Senhor tem objetivos para nós descritos na tua palavra.
Então nos ajuda, Deus, a viver com isso em mente, que nós possamos viver, trabalhar, criar nossos filhos, fazer tudo para a tua honra e para a tua glória. Como diz Paulo em Coríntios: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória